Agora, ao longo dessa semana, a gente falou aqui da expectativa da participação de Javier Milei no Fórum Econômico Mundial. Primeira viagem de Milei depois da posse dele como presidente da Argentina. Ele já entrou batendo o pé na porta falando do socialismo, que o fórum estava cheio de socialistas. E aí hoje ele fez a participação dele e ele disse que o Ocidente está em perigo por causa de ideias socialistas. Já mandou essa logo de cara ali no discurso dele, que durou cerca de 22 minutos. E aí, entre aspas, eu vou trazer a fala dele. O Ocidente está em perigo porque naqueles países que deveriam defender o liberalismo, a defesa da propriedade, a liberdade, estão abrindo as portas para o coletivismo. Como é que se analisa a fala do presidente argentino, o nosso argentino Gustavo Segre? Eu gostei. Eu vi os 22 minutos, gostei. Ele deu uma aula em termos de o crescimento do PIB per capita desde 1800, aliás, desde o ano zero, nascimento de Cristo, até 1800, que estava estabilizado. Aí vem a Revolução Industrial, deu uma explicação de como foi o crescimento em quantidade de anos para duplicar o PIB per capita. E você consegue duplicar o PIB per capita aumentando a quantidade de atividade muito mais do que o crescimento demográfico. Senão, não tem. Seria a mesma coisa, vamos aumentar o PIB per capita matando pessoas ou tirando elas do país. Quando você tira do país, então aumenta porque diminui a quantidade de pessoas. Esse foco me pareceu muito criterioso. Teve algumas falas que ele entrou muito na discursiva libertária, não tanto liberal, e que isso dá um pouco de remorso para muitas pessoas que escutam um presidente que está começando a sua gestão com grandes dificuldades no país, porque 70% das reformas daqueles 366 leis estão judicializadas hoje. Então, é uma situação onde, por enquanto, o discurso é teórico. Ele não tem nada para mostrar. Ele não tem nenhuma coisa concluinte que diga, fiz isso e o resultado foi esse. Então, apoiem essas ideias porque dá certo. A Argentina se coloca hoje, nesse aspecto teórico, como um diferencial. Se dá resultado o governo do Milei, essas afirmações que ele fez hoje são válidas, porque aí vai mostrar que o liberalismo pode combater a pobreza, que o liberalismo pode gerar emprego e que o liberalismo pode aumentar o PIB per capita e, consequentemente, a renda de cada um dos cidadãos de um país. Mas, até agora, é teoria. O Luiz Felipe Dávila, uma outra parte que menciona Milei ali em seu discurso é: o Estado não é uma solução, mas sim um problema. Ele também bota essa ali para todo mundo. E isso é verdade. Na Argentina é um enorme problema. Isso aí todo mundo sabe. Agora, eu discordo um pouco do meu amigo Segre aqui. Claro, que o Milei perdeu uma grande chance de vender a Argentina como um lugar bom para fazer negócio. Então, eu, se fosse o Milei, iria a Davos para fazer uma defesa enfática dessas principais medidas que ele está tentando aprovar, dizendo que, se isso ocorrer, vai melhorar o ambiente de negócio na Argentina, que a Argentina está aberta ao capital, a Argentina quer ser essa grande plataforma do liberalismo. Mas ele falou também. Mas o ponto é que, como bem disse o Segredo, ficou numa coisa muito teórica. E lá tinha homem de negócio. Você está lá para vender o seu país. Aliás, o outro presidente, o Macri, quando foi, fez uma apresentação extraordinária em Davos, lá, como é que a Argentina era um lugar ótimo para investir e tal, que deu um banho, inclusive, no Brasil. O Brasil parecia uma criancinha de jardim da infância, perto do que foi montado ali com a estrutura do Macri. Então, a meu ver, o Milei tinha ali uma grande oportunidade para ser mais vendedor da Argentina do que um defensor do liberalismo. Fala, Segre. Vender a Argentina hoje é a coisa mais difícil do mundo. Se provar essas medidas aqui, nós vamos ter o melhor país da América Latina para investir. A medida está certa, mas imaginemos por um momento que eu concordo contigo. Aquele discurso do Macri foi fantástico, mas alguém escutou, acreditou e investiu. Seria muito mal. Seria péssimo. Alguém escutou, acreditou. Falei, gostei, vou investir. E aí, paf, errou. Paf. E aí, quando você avalia a situação hoje, o Milei pode falar o que quiser. E a Argentina é uma terra muito próspera para o que quiser. Mas hoje, eu argentino, não investiria na Argentina. Eita. Por quê? É fácil. Vamos imaginar, eu levo dólares e coloco aí dólares. Quanto me paga? 770 pesos é o oficial.
Tá, aí digo, tá, ganhei dinheiro. Eu quero mandar o que eu ganhei com esse investimento para fora. Aí fala, não pode. Há 10 anos que não pode. Nenhuma empresa argentina que tenha uma vinculada ou a matriz fora pode mandar dividendos para a sua matriz. E não tem a ver com o tipo de câmbio. Não tem dólares. E aí você vê, tá, e me pagam 770 pesos. E a economia flui em que dólar? Desses 770? Não. Está no blue. Ou no mercado contado com liquidação, que está em 1.200. Então, vender a Argentina hoje é só para valentes mesmo. E aí, Piperno, como é que você avalia essa primeira participação aí de Milei para o mundo? Então vamos lá, eu posso ser um pouco suspeito para falar do Milei. Eu vou usar muito do que eu li na imprensa argentina. E nem vou chegar, por exemplo, ao Página 12, que é mais crítico e tal. O La Nación, que não é exatamente, digamos, um jornal marxista. Não, ao contrário. Oh, exatamente, né? Muito, pois é. O La Nación ouviu lá muita gente que estava lá no encontro e chamaram, por exemplo, de delirante, de bizarro, desastroso e tal. Citando pessoas, por exemplo, que ficaram espantados com as menções que ele fez às mulheres, ao feminismo, ao meio ambiente. Quer dizer, obviamente não foi um discurso, segundo, usando palavras do próprio jornal argentino, um jornal conservador, um discurso que causou estupor. As pessoas ficaram perplexas com o que viram. Veja, ele chega em um evento que é uma espécie de um teatro do capitalismo, né, consagrado, já um evento que acontece há muitos anos e que em outros tempos, nos seus tempos de glória, recebia a fina flor do capitalismo mundial, e ele pede tempo para falar, por exemplo, de socialismo, do que não deu certo, porque o comunismo, porque a presença do Estado... Ele criticou o feminismo. Criticou o feminismo, o meio ambiente. Quer dizer, será que o cidadão que está lá esperando ouvir exatamente os homens de negócio do mundo, os governantes, aí até com propostas liberais e tal, ele está preocupado, ele quer ouvir um crítico ao socialismo? Isso aí, o cara que já está lá, quem pagou a passagem para ir até Davos já é. Ele não precisa de ouvir lá um outro corpo estranho, né? Lá uma figura tanto exótica e tal, para criticar esse tipo de coisa também. Então, desse ponto de vista, o discurso foi um desastre. Não ajudou, obviamente, a vender a Argentina coisíssima nenhuma e certamente provocou dúvidas nessas pessoas que seriam os parceiros naturais, no sentido de que, puxa vida, será que a Argentina está agora, enfim, sendo comandada por alguém sensato, alguém equilibrado, alguém confiável? Nessa análise você concorda com o Piperno, Segré? Só o Milei não gostou quando o Piperno chamou o Milei, eu ouvi você, de bravateiro. No Jornal da Manhã. Sim. Mencionou. É o bravateiro. É o bravateiro. Não gostou. O Milei me disse, não gostei do que o Piperno falou. Não, agora eu vou te falar uma coisa. Eu já ia falar. Você sabe que... Meu Deus. Até para provocar ele ligou pro Segré, pô. Então, para aí o Piperno me criticando, pô. Ô, Segré, agora tem alguém que também um dia acho que estava querendo provocar você, um articulista argentino aí e tal. Ele disse que o Milei é o 4º M do desastre argentino. Então, os outros 3 são Martínez de Hoz. Nossa. Exatamente. Nossa, você mesmo, né? Menem e Macri. Martínez de Hoz, Menem e Macri, agora Milei. Não, coloca a K de Kirchner. Esse foi o maior são os 4 M's. Mas teve uma parte da fala do Milei, Evandro, que não causou boa impressão mesmo. Quando ele equipara, menciona que o coletivismo estava representado pelo fascismo, pelo comunismo, pelo socialismo, pelo nacionalismo. Tudo o que terminava com ismo era um coletivismo. E isso não causou boa impressão com as pessoas que estavam ouvindo. Então, você imagina, por exemplo, aquele magnata que atravessou o mundo para ir lá e tal, né? Enfim, um sujeito que é um grande investidor e tal, né? Então ele atravessou o mundo para ir até Davos, aquele frio todo. Aí ele vai ouvir esse tipo de coisa. Olha, para quê? Pessoal, só rapidamente, 5h30 da tarde, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco, eita!
Opa. O trem gastaiou aqui, ô Gustavo Segre. Será que é melhor falar em espanhol? Não. Pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta. Não saiam daí. Até já. Pronto. Vamos com as outras plataformas. Seguimos firmes e fortes. Fala, Luiz Felipe Dávila. Olha, o que chama a atenção não é só em Davos. Eu participei de vários fóruns de consultoria, de bancos internacionais, o cenário 2024. Não se menciona a palavra Brasil, Argentina, Chile. América do Sul não existe. Não existe. Não existe. Mas não tem nenhuma menção, nem nota de rodapé, sabe? Você vai lá, não, deixa eu ver se na nota de rodapé tem alguma coisa. Zero. Nós não estamos no radar dos investidores globais. E isso deveria ser um sinal para todos nós sentarmos, voltarmos à prancheta e falar, gente, alguma coisa a gente está fazendo. O mundo não dá a menor importância para a gente. O único país da América Latina que está no mapa dos investidores é o México. É o único. Um país que foi mencionado, e nesses 5, 6 rodadas que eu participei, pelo menos 2 enfatizaram muito a questão do México. Então, gente, está na hora da gente fazer a lição de casa. Nós nos tornamos irrelevantes para o mundo. E para o mundo que tem dinheiro, que quer investir, que está em busca de oportunidade. Hoje estão olhando para a Índia, olham lá para o Sudeste Asiático, olham aqui para o México, mas para a gente, Argentina, Brasil, Chile, não existe. A América do Sul está riscada do mapa. Alguma coisa errada a gente está fazendo, a gente precisa voltar e fazer a lição de casa. Porque não é possível que nós não conseguimos mais vender os nossos países no exterior. Concorda, Gustavo Segre? Sim, claro. Mas, inclusive, o México não é por um mérito próprio, é pela proximidade e o vínculo comercial com os Estados Unidos, né? Ter uma empresa no México, você tem acesso praticamente ao mercado americano se estiver. Porque o governo do AMLO também não é o López Obrador. Não é verdade, é verdade. Coisa, né? Mas você sabe que um dos palestrantes que me chamou a atenção, que elogia o México, é uma burocracia estável e previsível. Então, os contratos são honrados, não tem segurança jurídica. Boa. Então, o México tem uma burocracia bem qualificada, muito bem formada e previsibilidade, que é justamente o que nós precisamos aqui na nossa América do Sul. Ainda falando um pouquinho de Davos, em um dos painéis ali do Fórum Econômico Mundial, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a exploração de petróleo é uma decisão do governo. E a resposta veio depois de questionamentos sobre a proposta da Petrobras de fazer perfurações ali na foz do Amazonas. A ministra disse isso, mas depois deixou claro que o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, negou 2 vezes por conta das propostas que foram apresentadas até então pela Petrobras. Petrobras que, aliás, encaminhou nova proposta que deve ter uma resposta agora em janeiro do IBAMA mais uma vez. Como é que vocês avaliam essa fala da ministra que agora coloca sobre o governo federal, sobre o Ministério de Minas e Energia, essa decisão, mas que de alguma forma também passa pelo crivo dela, porque se o IBAMA não liberar, ninguém avança. Hein, Gustavo Segre? Mas eu não entendi. O Ministério do Meio Ambiente não faz parte do governo federal? Faz parte. Pois é. É um dos ministérios do governo federal. Então não é dizer, não, eu não tenho nada a ver, é uma questão do governo federal. O problema nesse caso, me parece, tem a ver com que está todo mundo no âmbito ambientalista, estamos falando de produção e exploração de petróleo. Petróleo não é uma questão que defenda o meio ambiente. Sim, claro que não. Então é uma situação de, está defendendo aqui ou está defendendo lá? Na verdade, qual é a defesa posição? É pelo caminho da busca pela energia limpa, né? E não do uso do petróleo ou do aumento da exploração do petróleo. Ela deve ter mostrado dizendo, a minha gestão, o que depende do meu ministério, que o IBAMA já brincou 2 vezes, mas o governo federal está tentando através do Ministério de Minas e Energias, que é o âmbito correto. Me parece que tem mais a ver com isso. Eu não tenho muita coisa a ver com isso. Dávila já está reagindo aqui, mas antes eu quero ouvir o Piperno. Fala, Piperno. Não, essa questão eu tenho chamado a atenção para isso desde sempre. Isso jamais vai ser pacificado no governo, porque há claramente 2 polos em atrito. E, aliás, o ministro das Minas e Energias também estava lá pertinho dela, por sinal. E ele tem uma posição totalmente antagônica em relação a isso. Você muito bem mencionou o fato de que, antes dela falar dessa história do governo, disse, olha, inclusive o meu ministro, o IBAMA por 2 vezes vetou
os testes. Veja, a gente não está nem falando de exploração, a gente está falando da possibilidade de fazer testes, de fazer algumas perfurações para saber se é viável ou não, se tem ou não tem, quanto tem. Agora, esse é um assunto que não vai ter fim no governo, porque se o IBAMA daqui a pouco falar, olha, não quero saber, não vai ter, eu tenho convicção de que o governo Lula vai buscar alguma forma de falar, não, olha, está a 500 quilômetros da costa, certeza. Então eu quero explorar petróleo, eu quero legar aqui, né? Eu quero ser, enfim, lembrado do Lula 3 pelo fato de ter sido o governo que achou a outra fronteira de petróleo. Porque, veja, há estimativas de que se o Brasil começar a fazer esses testes esse ano, quando chegar a 2030, o Brasil vai ser o quarto, quinto maior produtor de petróleo do mundo. Imagina se o governo, se o Lula vai abrir mão disso. Agora, e aí com a COP30 aqui, por exemplo? Como ficam então os valores da ministra? E nesse painel participaram também autoridades do norte do país, e eu quero até trazer o trecho da Marina, da forma como ela disse, abre aspas, a decisão de explorar ou não petróleo no Brasil não é tomada pelo Ministério do Meio Ambiente, é uma decisão do governo, ou de governo, do Conselho Nacional de Política Energética, que é um órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia. Então ela coloca, é uma decisão desse ministério, uma decisão de governo, mas também passa pelo Ministério do Meio Ambiente. Fala, Luiz Felipe Dávila. Não, o que a Marina falou é de uma forma assim, eu já perdi essa batalha, vai ter exploração e eu não vou renunciar, não vou fazer escândalo por causa da... Você avalia que é isso? Mas é total isso, é assim... A Marina, por muito menos, no último governo, pegou a sua bolsa, levantou e largou o ministério quando começou a história de Belo Monte ali, entendeu? Foi a grande gota d'água ali. E agora o que ela está dizendo é que não vai fazer isso dessa vez, que pode explorar o petróleo lá, que se essa é uma decisão do governo, que ela é contra, mas ela aceita a derrota e vai continuar no cargo. Então, esse é o grande problema do Lula, era a Marina resolver renunciar se fosse à frente com a questão, era o medo. Agora, esse medo não existe mais, o que ela está dizendo em Davos. Então, assim, e o Piperno tem razão, isso aqui a gente está falando que é uma área do tamanho do pré-sal, isso aí vai trazer receita para o Brasil, no momento que esse governo está louco atrás de receita, meu Deus do céu, isso aí é achar um pote de ouro lá no fundo do mar, entendeu? Claro. E outra coisa, e aí é uma coisa que os ambientalistas erraram a mão. Não, qual é o impacto ambiental realmente que vai ter? Só se ter vazamento. O Brasil explora petróleo na área do pré-sal de forma segura, que não afeta a questão ambiental. Então também a gente não pode entrar com essa ideia. E a outra coisa que vai trazer gás, e o gás é sim um combustível muito importante nessa transição energética, para não acontecer o que pode acontecer, que agora começar a aumentar o custo da energia, justamente porque fala assim, a energia renovável custa mais caro e vai passar a conta para o consumidor. Então, assim, esse é outro problema. Então, uma das coisas que pode mitigar isso é justamente o gás. E o que a gente está fazendo com o gás hoje que a gente explora? A gente está reinjetando quase todo esse gás nos campos de petróleo, ao invés de ter os famosos pipelines para poder ter energia de gás, que poderia derrubar muito o custo da energia. E a outra coisa, manter a estabilidade do sistema, porque você tem problema com eólica, solar, não é sempre que gera energia. O que mantém a constância do sistema é justamente um combustível que você pode usar sem susto, como é o caso do gás, como é o caso da biomassa. Eu vou aproveitar que você deu o spoiler aqui, até para puxar o próximo assunto, só quero trazer o Piperno porque eu vi que ele tem um comentário final para fazer. Não, perfeito isso. E assim, é rápido. Falar em transição energética é lindo, todo mundo adora, e isso tem que ser feito, e é claro que é o futuro, e o Brasil está muito bem posicionado em relação a isso, mas tem um custo. Então, exploração de petróleo lá também é importante para ajudar a bancar esse custo. O Brasil vai precisar de muito dinheiro para isso, e vai arrumar dinheiro aonde? Quer dizer, então, essa também é uma outra forma de financiamento desse futuro.